Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, primeiro agradecer ao deputado Waldeck. Ambos já estamos acostumados com o que a gente chama aqui de corujão, né, no expediente final. Mas hoje, a manhã foi tensa e a presença também foi expressiva na comissão de orçamento. Então, seguramente por isso temos aqui uma presença menos expressiva nesse expediente final. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu também trago aqui um pouco a minha contribuição no debate de hoje pela manhã, deputado Waldeck, na comissão de orçamento, onde apreciamos as contas de gestão de 2016. Nesta casa, nós temos aqui, ao longo desses mandatos todos, e nessa legislatura com a colaboração importantíssima de Vossa Excelência, buscado construir, né, pelo processo legislativo, um entendimento de educação enquanto política de Estado, para que não fiquemos limitados aos momentos de governos, aos que a gente chama de gestores de plantão. Com todo respeito a todos que por lá passaram. Nós aqui debatemos em 2005 e legislamos a lei do sistema. Fomos um dos primeiros estados, talvez o primeiro estado do país, a ter uma lei estadual regulamentando o seu sistema. Aqui legislamos para a lei de responsabilidade educacional, que tem feito com que anualmente, de forma sistematizada, os gestores da área de educação se façam presentes na comissão de educação, numa audiência pública, trazendo indicadores, projetos, programas, para que justamente o parlamento e a sociedade acompanhem a continuidade de programas e projetos que são essenciais para a boa prática educacional. Aqui conseguimos, depois de muita luta, legislar pelo Plano Estadual de Educação, já merecendo a sua revisão, já que até então o Estado ainda não encaminhou para casa a mensagem atualizando o nosso plano, por mais que esteja relativamente atualizado, precisa ser adequado ao novo Plano Nacional e às suas novas dimensões. Bem, aqui legislamos sobre uma série de iniciativas, a nossa busca na questão do orçamento das universidades, com os mínimos constitucionais e a prática dos seus duodécimos. Aqui legislamos o regime de dedicação exclusiva da UERJ, depois de uma longa batalha aqui em plenário. Tínhamos a única universidade pública do sistema educacional superior brasileiro que não tinha um regime de dedicação exclusiva. Hoje a UERJ tem o seu regime, apesar de ainda estarmos debatendo com o Poder Executivo a incorporação no processo de aposentadoria dos seus docentes. Aqui debatemos e regularizamos a vida da UESO, que era um centro universitário só no papel. Aqui não, aqui nós debatemos e demos a personalidade jurídica ao UESO, dando a ela a sua autonomia, apesar de centro universitário, mas a sua autonomia acadêmica e de gestão. Enfim, essa casa, e especialmente a Comissão de Educação, com os seus componentes, vem ao longo desses anos todos buscando dar uma contribuição importante para que a educação no Rio de Janeiro seja uma das suas políticas centrais e tenha forma de Estado. Fiz esse preâmbulo, deputado presidente, deputado Waldeck, senhoras e senhores deputados, para justificar o meu voto hoje na Comissão de Orçamento da Casa. Votei contra as contas de gestão. Votei contra, não porque tenho algo no campo pessoal ou divergências intransponíveis com o governador e o vice-governador do Estado. Pelo contrário, tenho pelo senador Dornelles um carinho especial, eu mesmo pelo governador Pezão. Não tinha pelo governador anterior, mas tenho uma relação, diria amistosa, com todo respeito, sem intimidade, mas amistosa e respeitosa. Agora, com todas essas lutas que travamos aqui, era impossível darmos o nosso voto favorável a contas de um ano onde não se executou os mínimos constitucionais em educação. Debate que abrimos com o órgão de contas do Estado, através de uma conversa que tive com a sua presidência, que precisam os órgãos de contas do país passarem a compreender melhor
o dispositivo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, quando regulamentou os dispositivos da Constituição Federal. Quando lá o legislador fala, estados e municípios aplicarão, ou seja, o Estado aplicará anualmente 25% do seu orçamento fiscal. É um verbo impositivo. O orçamento público, deputado presidente, ele tem 3 etapas, eu falava hoje na comissão de orçamento. Ele tem o empenho, a liquidação e a despesa propriamente paga. Ele só se completa quando os 3 níveis do orçamento são executados. Vossa Excelência foi prefeito, foi chefe de executivo. E os órgãos de contas no Brasil, desde o TCU, vem dando, na minha opinião, deputado Waldeck, uma interpretação equivocada. Eles interrompem na liquidação como se as despesas ali já tivessem sido cumpridas no dispositivo constitucional. Os 25%, assim como os 2% da FAPERJ, para a gente garantir os recursos para ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, são imposições constitucionais. Não é uma decisão do governo se vai aplicar integralmente ou não. Para vocês terem uma ideia, nas contas da gestão de 15, que já votamos contra, o Estado deixou de pagar, ou seja, deixou em restos a pagar, nos 25% de educação, 430 milhões de reais aproximadamente. Agora, nas contas 16, deputado presidente, isso passou para 1,4 bilhões. Cresceu quase 200% do que deixou de ser pago em 2015. Ora, se o prestador de serviço não recebe do Tesouro, ou seja, o Estado não paga efetivamente as suas faturas, em 90 dias ele tem direito, por lei, a suspender os seus serviços. E é o que está acontecendo em educação. E o governo é que fez a opção pela terceirização. Nós aqui na Comissão de Educação fomos contra. Terceirizar as funções que eles entendem não serem funções finalísticas. Os governos do PMDB, deputado Waldeck, têm entendido que todas as funções da escola, com exceção da docência, são funções não finalísticas. Nós discordamos. Do porteiro ao colaborador da limpeza, todos têm um olhar educacional. Todos complementam o olhar da escola. Agora, eles resolveram terceirizar. Nós perdemos, por enquanto, essa queda de braço. Mas eles decidiram essas terceirizações. E são eles que não pagam essas faturas. E ao não pagar essas faturas, comprometem. A UERJ, ano passado, deputado presidente, deixou de receber dos 25% da cota da educação, investimentos obrigatórios, mais de 200 milhões. Por isso a universidade parou. É impraticável a universidade deixar de receber mais de 200 milhões do seu orçamento. A mesma coisa o ENF, a mesma coisa o ESO, o CEDERJ e CCERJ. Isso vai fragilizando o projeto de educação do Estado do Rio de Janeiro. Isso vai gerando a evasão, o desestímulo do professor, a doença, muitas vezes, dos profissionais da educação, pela falta de investimentos. Então, o nosso voto hoje foi um voto, mais uma vez, consciente. Um voto em defesa de um projeto de educação pública para o Estado do Rio de Janeiro, mas que seja um projeto de Estado. E esta casa, para garantir com que a educação seja um projeto de Estado, ela tem que preservar a aplicação dos mínimos constitucionais. E quando fala aplicar, tem que levar até o momento do pagamento. O órgão de contas do Estado tem que fazer urgentemente uma revisão desse seu entendimento. Liquidação, ir só até liquidação não representa o espírito que o Constituinte estabeleceu, tá? Quando ali impôs, foi uma imposição, né? Os estados aplicarão 25% de educação. Entende-se desta forma, que é o empenho, a liquidação e o efetivo pagamento. Deputado Waldeck. Não, queria, deputado Ponte Bittencourt, não apenas... Falta um minuto. 30 segundos. Não apenas reiterar o pronunciamento de Vossa Excelência, mas ressaltar
que por vezes esse quadro pode ser até pior, que muitas vezes as Cortes de Contas consideram, para fins de cumprimento dos mínimos constitucionais, vinculados à educação, por exemplo, que é o caso da exposição de Vossa Excelência, as notas de empenho que podem ser anuladas mais adiante. Então, muitas vezes sequer chegam ao nível da liquidação. Às vezes o próprio empenho já é contabilizado como integrante do mínimo constitucional e, portanto, a gente não tem efetivamente, muitas vezes, cumprimento de 25, tem de 23, de 22, de 21, que às vezes o que é empenhado não é honrado naquele exercício e, portanto, a situação pode ser ainda pior. Mas eu queria apenas endossar e corroborar integralmente a preocupação e a manifestação de Vossa Excelência. Obrigado, deputado Valdec. Deputado presidente, já terminando, eu aqui quero então deixar de forma clara a minha posição em defesa das nossas universidades públicas, da UERJ, da UENF, da UESO, do SEDES, CESES, das FAETERGES, em defesa da Escola Técnica, da FAETEC, em defesa da educação pública do Rio de Janeiro, ou seja, por um projeto de Estado. E aí não pode se colocar em discussão se o governo, mesmo em crise, mesmo enfrentando uma situação de calamidade, os investimentos de educação, os investimentos de ciência e tecnologia que geram inovação e inteligência. Esses, senhoras e senhores deputados, são inegociáveis, seja qualquer governo de plantão de que partido for. O orçamento da educação e o orçamento da ciência e tecnologia são áreas que nós temos obrigação constitucional de preservá-las. Muito obrigado.